Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Mais um vídeo sobre comparação de comentários, né? Vocês gostaram bastante, eu fiquei muito feliz em ver que vocês gostaram muito do primeiro vídeo. E agora nós vamos comparar três Bíblias de estudo e o texto Mateus 3, versículo 11. Tá? Esse é o texto que eu escolhi. Antes de passar para a comparação, eu quero explicar uma parada para vocês. Eu vi que teve gente que ficou com raiva do último vídeo. Bem poucas pessoas ficaram incomodadas, na verdade. Isso é até bom, né? Mas, vamos lá. Como é que funciona o processo de escolha? Eu escolho o texto bíblico, tá? Eu escolhi o texto bíblico, mas eu não olho nas bíblias de estudo, só escolho o que eu vou falar. E vocês podem comentar aqui embaixo o texto que vocês querem que eu use para comparar também. Igual eu já vi algumas indicações aqui, tá tudo anotado, tá? Escolhi o texto bíblico, eu vou dar opções para vocês de bíblia de estudo, como eu fiz dessa vez. Vai, mas onde é que tá essas opções? Primeiro, você tem que ser inscrito no canal para participar. Se inscreveu no canal, fique atento à aba comunidades. É ali que vocês escolhem, tá? Vocês escolhem o que vai entrar, qual bíblia que eu vou usar, qual bíblia vai ter vídeo no canal. O Sobre Bíblias é feito por vocês, beleza? Então é assim que funciona. Eu não escolho um texto sabendo o que elas vão comentar. Não, eu escolho o texto e dou opção. E aí eu não falo para vocês, porque vocês vão lá e vão olhar, né? É surpresa para todo mundo. Eu não lembro todos os comentários das Bíblias. Não tem como lembrar. Mas eu escolhi o texto, vocês escolheram as Bíblias e a gente está aqui. Hoje eu vou comentar não, né? Nós vamos comparar a Thomas Nelson, beleza? Vamos comparar a Nova Almeida Atualizada, que vocês escolheram, e vamos comparar a Genebra, segunda edição, tá? Só tem a segunda edição. Gostou da capa? Tem um vídeo sobre essa capa aqui, tá bom? Do unboxing que eu fiz da capa nova, beleza? Vai lá nos vídeos que você vai achar facinho. E aí nós escolhemos o texto, que é Mateus 3, versículo 11. Mateus 3, versículo 11 vai falar o seguinte: Ele vos batizará com o Espírito e com fogo, né? E aí a grande polêmica é, fogo é o quê? Né? Fogo ali é batismo em línguas, né, como a gente pensa, ou é batismo de juízo, né? E vocês escolheram essas Bíblias para a gente comparar. E agora a briga vai ficar grande, né? São três Bíblias muito completas. Eu já coloquei aqui, para a gente começar, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, tá? Eu tirei a foto dela, tá bonitinha aqui para a gente olhar, que é melhor para vocês enxergarem. E aí nós vamos comparar apenas o versículo 11, o comentário referente ao versículo 11, tá? Por que eu escolhi esse texto? Que é um texto muito famoso, né? Um texto, eu acho que é até importante, né? Ter um bom comentário para esse texto aqui. Então por isso eu escolhi ele, tá? Depois eu vou escolher outro para a gente fazer na próxima semana e assim por diante. Vai sempre ter isso aqui no canal. Agora você tá vendo aqui na lateral, aqui na lateral, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com mais pessoas. Quem é que gosta de Bíblia de estudo aí? Levanta a mão, né? Levanta a mão aqui nos comentários também. Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva no canal, tá? Vamos lá então começar? Thomas Nelson. Nós temos aqui o capítulo 3, ó, tem uma introdução, que vai do capítulo 3 até o capítulo 4 de Mateus, né? Outros acontecimentos introdutórios do ministério de Jesus. Então, é um ponto grande de texto aqui, mas nós vamos direto no versículo 11, tá? Versículo 11 que está aqui, ó, tá aqui. Então vamos lá, batismo com o Espírito e batismo com fogo. O que a Thomas Nelson diz sobre esse batismo? Você pode dar pausa, deixa eu fazer assim, ó, se você quiser ler mais, ó, dá pausa no vídeo, né, aqui, né? Dá pausa no vídeo e lê mais se você quiser, não tem problema, tá? E aí nós vamos aqui direto no 11, ó. De cara, o comentário da Thomas Nelson é pequeno, né? Eu vi que algumas pessoas ficaram incomodadas. Não, mas você pegou o texto específico, né? Em outros textos, a Thomas Nelson tem um comentário maior. Eu até concordo, né? Por exemplo, aqui, ó, em Fariseus e Saduceus, ela tem um comentário maior, né? Aqui também no deserto da Judéia e tal. Só que quando envolve um tema que tem que ter posição, a Thomas Nelson parece fugir, né? Ela não quer dar a opinião dela sobre nada. E aí, olha só o comentário, de 3 linhas, né? Então, se você vai na Thomas Nelson querendo uma resposta para essa questão, muito provavelmente você não vai encontrar. Eu sinto muito. Agora, para outras questões, por exemplo, fariseus e saduceus, o que são, tal, isso aí você vai achar
Ela tem comentários bons sim, tá bom? E o que ela comenta? Para começar, ela junta os dois versículos, né, o 11 e o 12. Vou fazer um comentário só sobre os dois. E aí ela comenta o seguinte: João prediz a chegada do Messias, cujo batismo envolverá a obra purificadora do Espírito Santo ou o julgamento associado com fogo. Tudo dependerá da resposta do povo em relação a ele. Então aqui ela traz aquela ideia de livre-arbítrio, né? Olha, Jesus ele vai vir oferecendo a obra purificadora do Espírito Santo, né? Lembra que João fala do Espírito e com fogo? E aí ela divide, o Espírito Santo é o batismo que os crentes recebem e o juízo é o batismo que os ímpios recebem, tá? Então, a Thomas Nelson, nesse aspecto, ela escolhe uma posição, nesse texto ela escolhe uma posição, mas ela comenta pouco sobre isso, tá bom? E ela não traz referência nenhuma do Antigo Testamento. Lembra que essa é uma Bíblia com comentário da história da redenção? Eu não lembro agora, teologia histórica. Nesse ponto ela falha, porque ela não traz nada da história da redenção. Tipo assim, esse batismo, ele é anunciado no Antigo Testamento? Né? Aonde ele é anunciado? Não é teologia histórica? Deveria estar aqui, mas ela não traz isso, ela deveria ter trazido. Então, mais assim, eu vou falar para vocês, eu gostei do comentário dela, exceto por ter colocado o livre-arbítrio aqui no final, né? Tudo dependerá da resposta do povo em relação a ele. É certo que a Bíblia, o texto bíblico, traz essa pegada de livre-arbítrio, sabe? De liberdade de escolha. Olha, o que vocês escolherem que vai acontecer. Ela traz essa parada mesmo, né? Mas o outro lado da moeda é a eleição de Deus. Aqui nesse caso, a Bíblia, o comentário ficou muito similar ao comentário arminiano, né? Mas não ficou ruim, porque de fato as pessoas vão optar por Jesus, né? Elas vão ser aceitas por Jesus por ter crido em Jesus. Então não dá para tirar que isso tem na Bíblia mesmo. A própria Confissão de Fé de Westminster, eu sou calvinista, a própria Confissão de Fé de Westminster trata desse ponto também, mas ela comentou muito bem aqui o primeiro ponto, né? Eu gostei do comentário dela, ficou pequeno, mas ficou bom. E eu vou dar aqui, ela foi muito direto ao ponto, né? Eu vou ter que considerar isso. Eu vou dar aqui um comentário para ela, eu vou dar nota 7 para esse comentário. Por que eu não dei nota 10? Eu fiquei assim, com muita vontade de dar nota 10 para esse comentário. Vou explicar por quê. Primeiro, é uma Bíblia que promete uma teologia bíblica e ela não traz nenhuma referência ao Antigo Testamento. Então nisso falha, tá bom? Segundo, é um comentário muito pequeno. Poderia ter mais conteúdo, tá? Por que que o João tá falando do batismo com fogo aqui? Qual o contexto e tal? Então, por esse motivo eu vou dar nota 7, mas eu achei uma nota bem alta até. Mas assim, meu coração tava quase dando nota 10. Que eu gostei do comentário, sabe? É legal o comentário dela. Pequenininho, mas legal. Mas por ser pequeno, 7, tá? Para isso aqui. E agora, qual a próxima Bíblia, né? Eu coloco aqui embaixo a sua nota para esse comentário também, tá bom? Vou considerar vocês também. Próximo comentário é da Nova Almeida Atualizada. E aí nós temos aqui o 3:11 que começa aqui e termina aqui, tá? E pessoal, pelo amor de Deus, eu não vim aqui, olhei antes de escolher o texto, tá bom? Por favor. Eu acho que a gente tem que desenvolver uma relação de confiança em relação a isso, sabe? Eu quero ser desafiado em relação à Bíblia de estudo também. Então, por isso eu não posso escolher, entendeu? Eu tenho que ir mesmo sem saber o que eu vou achar. Eu não lembro de todos os comentários, entende? Então, isso é um desafio para vocês e para mim, cara. É muito legal fazer isso aqui. A Nova Almeida Atualizada, ela já faz um comentário um pouco maior do que a Thomas Nelson. Começa aqui. Termina aqui, bom, vamos ver. Olha aqui que interessante. Ele trouxe referência também de Ruth 3:2, que está lá na outra, né? Mas vamos ler o comentário aqui, ó. Aquele que ela separou por parte dos textos, tá vendo a parte de negrito? É cópia do texto, tá? Sobre aquele que vem depois de mim, expressa grande expectativa messiânica, só. É mais poderoso do que eu, é outro texto, né? João anuncia que o reino está próximo, porém aquele que vem chegará com o poder de Deus para inaugurar o governo messiânico. Interessante, né? Como é que a Thomas Nelson comentou aqui?
Ela falou também. A Nova Almeida Atualizada traz mais informação, eu acho aqui, da teologia bíblica sobre Jesus nesse caso, tá? Então ela vai comentar o fato de João estar trazendo a ideia do Messias que está chegando, tá bom? E aí depois ela completa com o batismo com o Espírito e com fogo, né? Ó, o batismo de João com água será substituído pelo batismo ligado àquele, cadê? Que vem, aqui veja a nota de 1 Coríntios 12, aqui é ponto, tá? 12.13. Aqueles que se arrependem e nele confiam receberão a bênção do Espírito Santo. E aí tem várias referências do Antigo Testamento. Joel aqui, por exemplo. Não, tem três, não estão várias, não. São três, né? Aqui no outro tem também? Não, são três referências, né? Então, aqueles que se arrependem e nele confiam receberão a bênção do Espírito Santo, ao passo que os impenitentes receberão o juízo do fogo eterno. E até mesmo os penitentes podem ser submetidos a um fogo purificador. Ela traz 3 pontos que eu acho fundamental aqui. Primeiro, ela substitui o livre-arbítrio pelo fato de confiar em Jesus. É claro que aqui está implícito a liberdade da pessoa, né, que é conquistada pelo Espírito Santo e de forma eficaz e tudo mais, mas ela dá mais informações, ela dá mais conteúdo do que a Thomas Nelson, tá? Eu acho que, de novo, a Thomas Nelson perdeu para a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Eu dei nota 7 para outra, eu tenho que começar a anotar isso, cara. Essa aqui tem que ter nota maior, tá? Então, olha só, ela fala aqui do Messias, né? E aí, quando vai entrar no batismo, ela fala, ó, o batismo de João com água será substituído pelo batismo ligado àquele que vem. Então, o batismo de João é o primeiro batismo, e depois o batismo verdadeiro é o batismo de Jesus. E que tipo de batismo é esse? É isso que ela está falando. É o envio do Espírito Santo, entende? Esse é o batismo genuíno, tá? É muito legal isso, hein? Muito interessante essa noção. Entendeu o que ela falou aqui? Então, e aí ela divide. O batismo com o Espírito Santo é o batismo que todo crente recebe por ter crido em Jesus e confiado em Jesus, enquanto o batismo com fogo, ela vai falar aqui, ó, ao passo que os impenitentes receberão o juízo do fogo eterno. Então, eu gostei mais dessa aqui também. As duas foram a mesma questão, né? As duas foram a mesma linha. O batismo com o Espírito é a salvação, né? É o batismo real, você recebe o Espírito Santo. E o batismo com fogo é a condenação ou o juízo de Deus. Por que ou o juízo de Deus? Por causa da terceira questão importante. Até os penitentes, ou os crentes, podem ser submetidos a um fogo purificador. Essa tacada que a Nova Almeida Atualizada trouxe, que não está no texto, tá? Eu acho que o texto não está falando sobre isso, mas é uma realidade. Até o crente pode receber esse batismo com fogo em determinada situação da sua vida. Mas olha só, o batismo com fogo que ela está falando é o juízo de Deus, tá? E assim, sinceramente, tá super dentro do texto, porque João está falando para falsos crentes, entende? Ele está falando para os fariseus. E aí a gente volta aqui na Bíblia Thomas Nelson, e isso fica mais fácil de entender. Fariseus e saduceus. Então, nesse contexto de Mateus 3, faz muito sentido esses dois comentários, né? A Thomas Nelson com 7, e aqui eu vou dar nota... A nota 8 ou 9 eu vou dar para essa nova Almeida Atualizada. Porque assim, faltou... Poderia ter colocado mais coisas, porque é batismo, né? Mas ela colocou referência, ela botou referência do Antigo Testamento e tal. Só que eu sinto que poderia colocar mais coisa, tá bom? Então eu vou dar nota 8 para esse comentário. Nota 8. Nota 8, eu gostei muito do comentário da Nova Almeida Atualizada aqui também. Gostei mais do que da Thomas Nelson. O da Thomas Nelson, eu gostei dele, mas porque eu já conheço o texto, entendeu? Uma pessoa que não sabe de nada, não sei se aproveitaria tanto esse comentário pequeno. Pra gente que estuda teologia, ficou legal, né? Ficou bacana. Então, ó, nota 7 para Thomas Nelson, nota 8 para a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada, de novo, saindo na frente, tá bom? E agora vamos ver da Genebra, né? Genebra tá aqui, tá branco pra caramba a foto, dá pra enxergar, tá aqui. A gente tem aqui, ó, um comentário um pouco maior do que da Nova Almeida Atualizada. E começa aqui e termina aqui. E ele vai separar, tá vendo aqui, ó, em negrito, em duas partes, né? Ó.
com o Espírito Santo e com fogo, e aqui batismo, né? Só isso que ele comenta do versículo 13, do 11, né? E ela não comenta o versículo 12 e tal. Ela fica nessa questão do versículo 11. Mas, ó, traz um comentário aqui com bastante referência, pelo menos, né? Ó, 3:11 aqui. Caraca, tem muita referência. Deixa eu contar aqui na tela do computador, que fica mais fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 referências só desse versículo. Então, cara, ficou maior, né? Ela traz mais conteúdo, Genebra, nesse texto. E, pelo amor de Deus, pessoal, não tinha vindo aqui olhar o que ela falava. É uma surpresa para nós dois, tá bom? Vamos ler o comentário? Já curtiu o vídeo? Curte o vídeo, se inscreve no canal e vai lá na aba comunidades, que já deve ter coisa lá para você escolher, tá bom? O batismo funciona simbolicamente de várias maneiras. Ela vai falar sobre o que é batismo aqui. Ele representa o arrependimento, como em 3:11, né, aqui, né, que ele falou aqui, João falou. Ele também representa a crucificação, em Lucas 12:50, com um compartilhamento na crucificação de Cristo como a morte para a vida antiga, de acordo com Romanos 6:3-4. Acho que os batistas aqui amam esse comentário aqui, né? Os batistas vão gostar mais, né? Também representa a purificação dos pecados antigos. E aí a referência é Atos 22, versículo 16. E ainda a identificação pactual com a pessoa em cujo nome alguém é batizado. 28:19, 1 Coríntios 10, 28:19, Jesus falando, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E 1 Coríntios 10, versículo 2. E ainda a concessão do Espírito Santo, em Atos 2:38. É interessante isso aqui, a concessão do Espírito Santo, porque aqueles irmãos que receberam o Espírito Santo depois da pregação de Pedro, eles foram antes batizados na água. Então eles foram batizados na água e também receberam o batismo do Espírito Santo. Porque senão a pessoa vai achar assim, não precisa batizar na água, sabe? E eu não concordo que o batismo com o pentecostal seja o verdadeiro, tá? O batismo com fogo pentecostal, não concordo com ele. Mas eu tenho que concordar que você tem que batizar na água, porque Jesus mandou fazer isso. Entende? Então essa é a grande questão que a Genebra deixa aqui. E ela cita justamente o batismo do Espírito Santo depois do batismo das águas, para não ficar bagunçado, porque esse monte de desigrejado de hoje não quer ir para a igreja, mas acha que tem o Espírito Santo, né? E desobedece a Bíblia. A Bíblia que manda ir para lá, a Bíblia que manda ser batizado, né? E acha que tem o Espírito Santo. Então, é importante esse comentário aqui da Genebra. Nesse ponto, eu achei fundamental. Impressionante até. Essa é a função da nova aliança, que equivale à circuncisão, tá? Agora, ó, aqui eu tenho que defender a nossa teologia. Essa função equivale à circuncisão. Não é uma continuação da circuncisão, como se fosse a circuncisão. É equivalente. O próprio batismo na água é equivalente à purificação no Antigo Testamento. Entende? A mulher menstruada, por exemplo, depois de 7 dias, se não me engano, ela tinha que se purificar. Era um evento isso, não era só tomar banho, sabe? Era um evento de purificação. E o batismo nas águas representa esse, sabe? É um tipo desse batismo. E aí ele vai falar aqui que esse batismo é a função da nova aliança que equivale à circuncisão. Porque para qualquer pessoa que ia entrar no povo de Deus, tinha que passar pela circuncisão, entendeu? Tinha que passar. E assim, para você ser membro da igreja hoje em dia, você tem que passar pelo batismo também. Não dá para aceitar, pessoal, gente que não batiza, porque é um mandamento de Deus. Deus ordena que sejam batizados, entende? Assim como foi o mandamento de Deus para Abraão de só entrar circuncidado, entendeu? A semelhança é muito grande, embora não seja exatamente a mesma coisa, tá? Então gostei também desse ponto, achei interessante. Isso dá muito pano para manga, o comentário da Genebra, né? Traz muitos pontos, a começar que ela vai falar o que é batismo, né? Representa o arrependimento, a crucificação. Os batistas amam esse aqui, né? Por que os batistas amam isso aqui? Principalmente da morte aqui. Eu converso muito com o Rui sobre isso, né? Quando a gente briga sobre isso, o batismo batista, ele representa a morte e a ressurreição. Deixa eu voltar aqui. Por quê? E olha que está na Genebra, hein? Genebra,
ela batiza por aspersão, mas tudo bem. O batismo batista, quando você é mergulhado na água, simboliza que você morre para esta vida, entendeu? A aflição ali da morte e tudo mais. E quando você é trazido de volta, você ressuscita em Jesus Cristo, entendeu? E a Genebra está trazendo isso. A Genebra nem é batista, mas ela está trazendo isso. Quem deveria ter trazido isso, acho que era Thomas Nelson, né? Tem gasguei, peraí. Mas a Bíblia Genebra trazendo isso aí. Caracas, que comentário grande, né? É claro, né? Vai ficar melhor do que os das duas, não tem nem comparação. Aí eu quero ver a resposta de vocês, né? Agora, o batismo, vamos continuar aqui, né? Senão vai demorar muito. O batismo de João tinha como objetivo o batismo do Espírito. O batismo cristão oferece àquele que é batizado a promessa do dom do Espírito, né? Então é por isso que tem que ser batizado nas águas também, tá? Seja por aspersão ou imersão, tem que ser batizado. Não tem conversa, tá? Não vem conversar comigo sobre isso não, que tem que ser batizado. Vai para a igreja, seja batizado. Creia em Jesus, obviamente, seja batizado, tá? Continuando aqui. Aí vai tratar do batismo com fogo. Agora você vai entender o que a Genebra fala sobre batismo com fogo. A purificação com fogo descreve o mais importante batismo de Deus, em contraste com o símbolo da purificação com água. E a Genebra não fala sobre o Espírito aqui, hein? Ela já vai falar do fogo. Olha aí, hein? O fogo do Espírito renova o povo de Deus e consome o ímpio como palha. O testemunho de João de Jesus como Senhor que veio é ampliado. Como Senhor, Jesus batizou com o Espírito e realizou o último julgamento. Aqui ela junta tudo, achei que ia ficar junto, né? Aí eu achei confuso, porque aqui no início parece que ela fala assim, o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo. Eu tive essa impressão, o que você achou? A purificação com fogo, nesse caso, ela coloca aqui em cima como se o Espírito Santo fosse a purificação com fogo. Mas isso soa muito como simbólico, né? Eu acho que não é simbólico. Eu acho que o batismo com o Espírito é real. Você recebe o Espírito Santo quando crê em Jesus, tá bom? Então não é um símbolo que você creu em Jesus, não é um símbolo que você foi perdoado, não. É literal, você recebe o Espírito Santo, né? E aí aqui no início ela dá a entender de que o Espírito Santo é esse fogo, tá? Que no crente purifica e no ímpio queima ou consome, ou é o juízo de Deus, né? E aí no final, como Senhor, aqui, ó, o testemunho de João, testemunho de João de Deus, cadê? O fogo do Espírito renova o povo de Deus e consome o ímpio. Ela foca no fogo e não fala do Espírito Santo nesse caso. Aí eu acho que a Genebra perde um pouquinho, tá? Porque diferente da Genebra, as outras Bíblias, como a Nova Almeida Atualizada aqui, vai falar do Espírito e do fogo, enquanto a Genebra falou do fogo. No final é que ela vai falar aqui, mas ela usa o Espírito Santo como se fosse o mesmo fogo, tá? E eu discordo dessa posição. Nesse comentário aqui, Genebra perdeu a respeito do fogo. Ela ganha em relação ao contexto do que é batismo, mas em relação ao fogo aqui, eu acho que ela perde. Embora ela não esteja errado, porque o batismo... Não, tá errado. Não é o mesmo Espírito. Não é o Espírito Santo que desce e no ímpio consome e no crente purifica, não. São dois batismos mesmo. Batismo com o Espírito e com fogo, tá? Então eu acho que nesse ponto a Genebra perde. Eu dei nota 7 para Thomas Nelson, que comentou muito pouco. Eu dei nota 8 para Nova Almeida Atualizada, que comentou pouco, mas foi direto no batismo com o Espírito com fogo. Para Genebra, eu vou fazer o seguinte. Nesse ponto aqui eu discordo, mas aqui tem muito mais informação sobre batismo do que nas outras. Então eu vou colocar a Genebra empatada com a Nova Almeida Atualizada, com um adendo. Sobre o batismo com fogo, a Nova Almeida Atualizada é melhor. Então eu vou fazer o seguinte, 7,5 para a Nova Almeida Atualizada e 7 para Genebra, tá bom? 7,5? Não, 8,5. Não, agora, vamos lá, calma aí. 7, eu embolei, né? 7 para Thomas Nelson. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui, pra ficar direitinho, não.
7 para Thomas Nelson, comentou pouquinho, mas foi um bom comentário, mas foi muito pouco, né? 8,5 para Nova Almeida Atualizada, 8,5, tá? E para Genebra, 8, porque ela tem muito comentário sobre o que é batismo, mas no fogo ela deu uma derrapada. Eu sei que você que é pentecostal vai dar 10 para Genebra, eu sei, tudo bem, não tem problema. Eu dou 8 para ela, 8,5 para Nova Almeida Atualizada, porque entre as duas, uma falou bem de uma coisa e não falou da outra, a outra falou bem de uma coisa e falou da outra. Então, deveria ser empate, né? Mas como o tema é especificamente o batismo com fogo do Espírito, a Genebra perde para a Nova Almeida Atualizada. Nesse caso aí, não tem o que falar. A Nova Almeida Atualizada comentou melhor, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar os comentários de vocês e não esqueça, seja inscrito no canal, curta o vídeo também, mas seja inscrito no canal e sempre participa das enquetes, porque é na enquete que vocês escolhem o que vai acontecer. Vocês viram aí que eu fiquei meio decepcionado com a Genebra, achei que fosse melhor, né? Principalmente aquela parte do fogo, né? Deu uma aula sobre batismo, melhor do que as outras bíblias, e falhou no fogo. Ah, meu Deus do céu, Genebra. Quem que escreveu esse comentário? Foi o... Quem escreveu esse comentário, dá um soco em vocês. Mas tudo bem, não tem problema, isso acontece, tá bom? Paciência. Vou aguardar vocês no próximo vídeo, vai ter mais vídeo para assistir aqui. Fiquem com Deus e tchau.